Semana Luterana Online, de 26 a 31 de outubro, todos os dias às 8 horas da noite. Temática de hoje: Catarina Vambora, por professora Tânia. Boa noite a todos que estão acompanhando esta semana as comemorações da Semana da Reforma. A mim coube um assunto muito interessante, aliás, eu nem sabia que ia ser tão interessante, que é falar sobre a Catarina Vambora, a esposa do Martim Lutero. Logo que eu comecei as pesquisas, eu fiquei encantada com um único livro, com o título do único livro que foi escrito sobre a Catarina. O título, olha só: A Primeira Dama da Reforma, a extraordinária vida de Catarina Vambora. Vocês imaginem, gente, isso era o século XVI. E uma frase assim que vem logo após a análise desse livro diz o seguinte, que ela não foi uma esposa aceitável para o século XVI, porque ela tinha muitas características que a mulher do século XXI tem, né? Então era muito estranho. A Catarina foi uma freira católica, né? Nascida em 29 de janeiro de 1499, portanto, um ano antes da descoberta do Brasil. E ela tinha apenas 5 anos quando o pai deixou-a num convento para ser educada. Aliás, isso era costume na época, né? No caso da Catarina, além de ser costume da época, a Catarina havia perdido a mãe, né? Então o pai achou por bem de colocá-la num convento para ela ter educação. E lá ela recebeu, então, uma educação primorosa, né? Ela aprendeu latim, por exemplo. Para vocês terem uma ideia, a Catarina, além de se expressar na sua língua pátria, que era o alemão, lógico, ela sabia falar latim. Isso é uma coisa assim, como é que eu vou dizer? Tudo nela me encantou, porque é uma coisa assim, bem fora da época dela. Então ela aprendeu latim, aprendeu a cozinhar, aprendeu a costurar, aprendeu a cuidar de jardins, aprendeu tudo sobre ervas, né? Chás e tal, a classificá-los e tal. E nesta época que ela aprendeu tudo isso, as mulheres não sabiam nem ler em alemão, né? E ela sabia ler em latim e na língua pátria dela, que era o alemão. Em 1514, ela tornou-se noviça. E um ano depois, 1515, ela se tornou freira. Só que, de repente, nesse tempo que ela já era freira, começaram a atravessar os muros do convento alguns rumores, né, de ideias diferentes de um ex-monge que estava do lado de fora do convento. Essas ideias começaram a ser sopradas através do muro do convento. Esse rapaz se chamava Martinho Lutero e as ideias dele se espalhavam muito rapidamente. Foi aquele monge que entendeu que a palavra da Bíblia deveria ser interpretada como os homens serão salvos por sua fé e não por suas obras, como o pregado na Igreja Católica daquela época, né? Que na época que se vendia indulgência, cadeira no céu, essas coisas que aliás, existiu até algum tempo atrás. Várias freiras escreveram, então, para o Lutero, pedindo auxílio para sair deste convento, né? Mas os pais não permitiram. Se os pais permitissem, elas até poderiam ter saído, né? Assim, normalmente. Então, o que elas fizeram? Pediram auxílio para Lutero para fugirem do convento. E 11 freiras conseguiram essa façanha de fugir do convento.
Agora vocês imaginem a situação na época, né, século XVI, 1500 e pouco, 11 freiras fugindo de um convento. São coisas até que eu fui lendo assim, achando muito engraçadas, né? Porque eu não teria coragem de fugir do internato, por exemplo, onde eu fui interna 7 anos. Eu não posso nem me imaginar, apesar de, assim, de que eu não era muito fã do internato, né? Mas a Catarina e 11 freiras fugiram. Fugiram com o auxílio de um amigo do Lutero. O Lutero, vamos dizer, bolou toda essa fuga, né? E, logicamente, quando elas chegaram no mundo lá fora, né, no mundo da época, elas sofreram muitas represálias. Elas tiveram muitos percalços na vida delas, né? E o que aconteceu? A única que se dedicou, vamos dizer assim, à reforma protestante foi a Catarina. Daquelas 11 fujonas, né, a Catarina se dedicou à reforma protestante. Todas as freiras fugitivas casaram, né? Ainda bem, na visão dos pais, isso era essencial. Todas casaram, menos a Catarina. Mais uma coisa bem interessante para a época. E o Lutero, apesar dela ser a única freira que ajudou na reforma, o Lutero não morria de amores por ela. Ele apenas casou com ela para satisfazer um desejo do pai dele, que era de ter netos, né? E aí ela diz o seguinte, que ela passou, então, a viver como Lutero para dar netos a essa pessoa, ao pai do Lutero. Até agora eu tentei, assim, não ler muito, né, para tornar o vídeo mais espontâneo, mas há umas passagens do livro sobre a Catarina. Deixa eu até ver a autora desse livro, que é muito importante que se diga. O nome dessa autora é Ruth Tucker, né? E há umas passagens do livro que são descritas como se a Catarina falasse, né? Então, como são palavras textuais, assim, que foram tiradas de um texto, eu vou lê-las. Diz a Catarina: passei a viver em Wittenberg. Lá conheci o meu primeiro amor. Lamento dizer que o primeiro amor não foi o Lutero, né? O primeiro amor da Catarina se chamava Hieronymus, eu imagino que seja Jerônimo hoje em dia, né? Baumgärtner. Sobrenome bem conhecido até, né? Estávamos apaixonados e queríamos casar, porém o fato de sua família não permitir que seu filho casasse com uma ex-monja fez com que ele me abandonasse. Acabei casando com Lutero. Quer dizer, o Lutero foi a opção B, né, gente? Acabei casando com Lutero. No início, não pudemos dizer que nos amávamos. Não casamos por amor. Mas, com o passar dos anos, aprendemos a nos amar profundamente. Tivemos 3 filhas e 3 filhos. Dessas 3 filhas, 2 faleceram. Tornei-me administradora do nosso dinheiro e dos nossos bens. Gente, vocês imaginem isso. É isso assim que me deixou encantada. Imaginem isso no século XVI, né? Uma mulher contar isso sobre si mesma. Em nossa casa, instalei um pensionato para estudantes. Tipo casa de estudante, né? Hoje em dia. Administrado por ela, então. E comprei terras, ela, né? E cuidei para que a produção de alimentos fosse suficiente para não extrapolar nosso orçamento. Ela era uma exímia administradora dos bens deles e da vida da família, né? Meu esposo não entendia de administração. Inclusive, até com os editores das obras dele, era a Catarina que negociava.
Participei do processo da reforma e das conversas teológicas que aconteceram ao redor da nossa mesa. Então, imagina a figura assim, ó, vários homens, né, sentados em torno de uma mesa, planejando, fazendo os planos para a época, e a Catarina no meio, né, bem participante e bem metida, né. Com ela, eu diria assim, ó, como mulher, nós podemos dizer que com a Catarina, já naquela época, poderia-se aprender três coisas. A perder o medo do novo, acho que muitas nós temos ainda, né? Medo do novo, não só homens, não só mulheres, mas homens também. A termos coragem para expor nossa opinião. Século XVI, eu sempre gosto de localizar vocês, era 1500 e pouco, ter coragem para expor opinião. E a ajudar os mais necessitados de qualquer idade. Quer dizer, para a Catarina não havia essa diferença de vou me dedicar só aos jovens, vou me dedicar só aos idosos, vou me dedicar só às crianças. Ela implantou esse sistema de ajudar jovens de qualquer idade. Então, eu gostaria de terminar essa participação com as palavras da pastora Heloísa Gralo Dalfert, que diz o seguinte: como luteranas e luteranos, somos chamados, a partir de nossa fé, a nos engajarmos em nossas comunidades e, de cabeça erguida, colocar os nossos dons e as nossas potencialidades em ação em favor do reino de Deus. Eu acho que essa, sim, na minha opinião, é um dos legados mais importantes, assim, fora o fato de o justo viverá pela fé, esse legado, assim, de que as comunidades luteranas têm essa preocupação em colocar-se a serviço, né? Desculpe, eu não fui tão longe como os outros, né? Mas eu espero, assim, ter provocado, pelo menos, a curiosidade de conhecer mais sobre a Catarina. Eu acrescento a esse vídeo algumas imagens, né, da Catarina, da Catarina com a família, e uma pintura da época também retratando a Catarina e o Lutero. Obrigada pela atenção de vocês e obrigada pela oportunidade de conhecer sobre a Catarina.